Salve nerd fanfarrão desaparecido! Já faz mais de 15 anos desde o lançamento de X-Men, o confronto final, que encerrou a primeira trilogia dos mutantes, mas abriu inúmeras perguntas também para os fãs. O filme se saiu melhor na bilheteria do que os seus antecessores, mas não foi muito bem visto pela crítica e pior, nem pelos fãs. Então como que rendeu toda essa grana? O motivo do sucesso é igual ao do Homem-Aranha 2. O X-Men 2 foi muito bem aceito, e a maioria do pessoal gostou muito do filme. Então a expectativa era altíssima pro terceiro filme. E aí deu no que deu, né? Que nem Homem-Aranha 2, que foi muito bom. E o terceiro dividiu opiniões. E eu como fã, sei que os filmes dos X-Men tem muitos erros de continuidade. Mas uma coisa que ainda incomoda muita gente é que, apesar de ser uma continuação direta de X-Men 2, o X-Men o confronto final não se dá ao trabalho de explicar muitas coisas. Como o que foi que aconteceu com o Noturno. Porque no final de X-Men 2, dá a entender que Kurt decidiu ficar com o Professor Xavier, morar na mansão e fazer parte dos X-Men. E no terceiro filme, ele simplesmente desaparece. E eu não tô nem falando de se teletransportar. Ele só sumiu mesmo. Não tem participação nenhuma dele. E eles não se deram nem ao trabalho de mencionar o que aconteceu com o Noturno. Nem um diálogo, nem um easter egg, nada. E como o personagem protagonizou uma cena de ação muito boa na Casa Branca, e teve até mais cenas de desenvolvimento que o próprio Ciclope nos 3 filmes, a gente ficou se perguntando, o que diabos aconteceu com o Noturno, de Alan Cumming? Por que ele não apareceu na continuação se ele assinou um contrato para 2 filmes? Vem comigo que eu vou te explicar todo o motivo e também a explicação oficial dentro da história dos X-Men sobre a ausência de Kurt Wagner, o incrível Noturno. Opa, mas antes se inscreve aí no canal e compartilha o vídeo. Não vai fazer que nem o Noturno, uma aparição só no canal e depois se teletransportar e sumir, né, mano? Já foi difícil superar ter X-Men e não ter Noturno. Mas não ter vocês aqui no canal não dá pra superar. Unidos aqui que nem uma família, representando os X-Men. Então, bora entender o que aconteceu com o Elfo Alemão. O primeiro passo pra gente entender por que o Noturno não deu as caras no filme é preciso entender um pouco o processo de maquiagem pela qual o ator passou diariamente durante as filmagens do X-Men 2. Porque assim como o processo de maquiagem de Rebecca, que foi a primeira atriz a dar vida à Mística, a maquiagem do Noturno não era nada fácil de se fazer. O quê? Tá achando que era só pintar de azul e pronto, bora filmar? Não, nada disso. A maquiagem de Rebecca levava cerca de 9 horas para ser finalizada. Isso no primeiro filme dos X-Men. Olha o trampo que era. Já no X-Men 2, eles aperfeiçoaram o processo. E o tempo foi reduzido para 5 horas. Que mesmo assim é mó trabalho. Contudo, diferente da Mística, que já estava presente desde o primeiro filme da franquia dos X-Men, a maquiagem do Noturno ainda não havia sido aperfeiçoada. Ou seja, o ator tinha que encarar longas 8 horas de maquiagem para poder interpretar o elfo dos X-Men. Acho que o ator rezava todo dia igual o Noturno antes de sentar na cadeira para começar a se maquiar. O segundo motivo eram as reclamações do ator. Quando o Alan assinou o contrato para participar de 2 filmes da franquia dos Mutantes, assim como muitos atores de Hollywood, ele não conhecia nada sobre os personagens dos X-Men. Ele só pegou o papel e falou, beleza, vamos trabalhar. Ele nem fazia ideia de que o Noturno era azul, muito menos então que ele ia ter que ficar horas se pintando para poder interpretar o personagem. O cara ia interpretar o Noturno, mas ficava na cadeira mais tempo do que o ator que ia interpretar o Xavier. E nas palavras do próprio ator, o processo de se maquiar foi uma experiência excruciante, que significa que foi doloroso, que consome, que atormenta e tortura. Ainda que tenha reclamado muito do processo terrível da maquiagem, o ator sempre elogiou o resultado final no cinema, e ele estava pronto para encarar o herói mais uma vez. Visto que não tinha muito pra onde correr, né? Ele já havia assinado um contrato para 2 filmes, sendo assim, ia precisar cumprir com seu compromisso. Parceiro, tem que honrar a palavra, né? Só que pra sorte dele, acabou que a presença do ator na franquia seria removida no futuro.
E em 2005, Bryan Singer abandonou a produção de X-Men 3 para dirigir o filme do Superman, O Retorno. Poxa, largou a Marvel para ir para DC. Mais um capítulo de rivalidade das editoras. A Fox não quis esperar o retorno do diretor e decidiu continuar o projeto sem ele. Após Bryan sair da produção e entrar Brad Ratner como o mais novo diretor. Mas antes dele ser selecionado, o ator de Noturno disse em entrevista que não estava chateado pela saída de Bryan, o que dá a entender que algo entre Bryan e Alan fez o ator ficar incomodado. E as palavras do ator foram as seguintes: "Não estou desapontado e não posso negar isso. Acho ele muito talentoso e estou muito orgulhoso de X-Men 2. Acho que é um ótimo filme, mas não gostei de trabalhar com Bryan nele." Então, apesar do processo de maquiagem ter incomodado demais o ator, pode ser que uma briga com o antigo diretor ou algo do tipo contribuiu para que ele não quisesse mais interpretar o Noturno nos cinemas. Já era exaustivo se pintar de azul e ainda ter um desentendimento com o diretor deve ter deixado a experiência mais cansativa ainda. Alan até expressou uma vontade de que o personagem sofresse um acidente que o deixasse branco ou o matasse. Meu Deus, desejando mal para um mutante só porque ele é azul. O ator diz: "Na verdade, eu tive uma ideia de que essa coisa terrível e fabulosa acontecesse com o Noturno. Ele sofre um acidente químico e seu rosto fica branco, ou ele morre, não sei. Cara, sofre um acidente químico e o rosto dele fica branco. Tá pensando que é o quê? O Coringa?" Mas foi somente quando o Brad assumiu o cargo de diretor que os desejos de Alan foram realizados. Noturno estava no roteiro original, mas foi removido. Segundo informações, Noturno teria muito menos relevância nessa versão do roteiro do que teve em X-Men 2. E levando em conta que Alan passava muitas horas se maquiando para interpretar o personagem, já era um incômodo para ele, a produção então decidiu que não ia compensar o esforço do ator ou o gasto de tempo e dinheiro para tanto trabalho, para um personagem que vai ser praticamente irrelevante para a história. Se bem que eles não são muito bons para dar relevância em alguns personagens dos X-Men mesmo. Mas isso é uma opinião minha e fica para outro vídeo. Mas e aí? Cadê o Noturno? O pessoal tira ele do nada, não explica nada, e é assim mesmo. Já podemos colocar como mais um erro de continuidade na cronologia super bagunçada dos X-Men da Fox. Calma, 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 fofarrão. Não tão rápido. Calma, pois existe a explicação oficial para a ausência do Noturno na história. E talvez alguns de vocês já devem até ter visto e não se ligaram. Pelo menos aconteceu comigo. Se o personagem não entrou para o filme por decisões de produção, era necessária uma explicação plausível, ou pelo menos uma tentativa da razão para os fãs não verem um mutante no X-Men o confronto final. Bem, a resposta para essa dúvida, como vocês sabem, a gente não consegue achar no filme. Então a gente vai achar essa resposta aonde então? Vamos achar num jogo de videogame, especificamente no X-Men The Official Game, traduzindo X-Men, o jogo oficial. O jogo expande a franquia dos X-Men e se passa entre os acontecimentos de X-Men 2 e X-Men o confronto final. E eu vou deixar o vídeo da cena para vocês verem como que foi. Zak Penn e Chris Claremont coescreveram a história do jogo. Zak é co-escritor de X-Men o confronto final, e Chris foi nada mais nada menos que o escritor de longa data dos quadrinhos dos X-Men, estabelecendo personalidades para o novo time de X-Men, que apresentavam novos membros como Tempestade, Noturno, Colossus, Banshee, Wolverine, e ele também é muito conhecido pela saga da Fênix Negra. Na história do game, descobre-se que Stryker, antes de morrer, também estava trabalhando no Projeto Sentinela para caçar mutantes, e que a Hydra desse universo ajudou Stryker nesse projeto das Sentinelas, criando até o Molde Mestre, que pra quem não sabe é uma sentinela gigantesca que foi projetada para criar exércitos inteiros de sentinelas para matar mutantes. Mas não somente isso, Jason, o filho de Stryker, estava vivo, e assim como a Jean Grey, a mente de Jason ficou fragmentada, uma personalidade boa e outra ruim. E durante todo o jogo, Jason aparece na mente de Noturno atormentando o personagem. Isso porque o mutante alemão se sentia culpado por ter deixado o filho de Stryker para morrer em X-Men 2. A personalidade ruim de Jason
controlava o molde mestre das sentinelas, criando vários problemas pros mutantes. A personalidade boa dele, por outro lado, acaba ajudando o Noturno em alguns momentos. Inclusive é ele mesmo que guia o Noturno para destruir o molde mestre. Isso explica porque na Sala de Perigo do X-Men o confronto final tem sentinelas como parte do treinamento. É porque os X-Men já enfrentaram as sentinelas. E após muita batalha, os X-Men conseguem parar o projeto. Mas Noturno acaba vendo Jason morrer, que mesmo assim agradece o mutante por tudo que ele fez. Noturno fica muito pensativo, e devido à vida violenta que os X-Men vivem, ele acaba abandonando a equipe para viver uma vida pacífica, assim deixando o instituto. Eu vou deixar a cena para vocês darem uma olhada, e caso vocês gostem e queiram ver a história completa do game, deixa aí nos comentários, para vocês verem o que aconteceu com os X-Men, Magneto, a Irmandade de Mutantes, e onde foi parar aquela versão do Dentes de Sabre do primeiro filme. How'd you find me? Well, maybe if you bathed once in a while, I wouldn't be able to track you so easily. I have time to play, little man. Well, I was hoping you would say that. Now let's get out of here. I'm not going anywhere. I got unfinished business. What? Get out of here! This is my fight! Stop! Leave me to die. I'm sorry I could not save you, Liebkin. But you did save me. Both knew it had to be this way. Goodbye. Auf Wiedersehen, mein Kind. And so it ends. Tell your beloved Professor, our score is settled. When next we meet X-Men, it will not end in such pleasantries. Well, look at you. Well, if I were you, I'd get comfortable. But something tells me you're gonna be here for a while. It's shocking that anyone would believe the news the Chinese are releasing about it. Amazing the power of an unfree press. No one will ever know the truth about what happened. Stryker's final monstrosity has been put to rest. You're leaving. I am not suited for this life, Professor. I am a simple man. Our doors are always open to you. Yes, danke. We have a term in German. Weltschmerz. It means despair over the world. I see it too much in you. You should know you are doing wonderful things here. It is hard to be positive knowing how much we've all sacrificed in this fight for equality. I can only wonder what else we have to lose before it is all over. Bom, é isso aí, Nerd Fanfarrão. Não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e deixar aquele like, pois essa realmente era uma curiosidade muito legal. Um forte abraço pra vocês e falou!